Uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, hoje, 13 de novembro de 2020, dando continuidade à nossa programação. Vamos trabalhar o item 177 do capítulo 14, na segunda parte do Livro dos Médiuns, onde o codificador Allan Kardec está estudando conosco dos médiuns, isto é, das faculdades mediúnicas que os médiuns, os medianeiros, possam ter. O item 177, ele vai nos falar dos médiuns pneumatógrafos. O que vem a ser isso? O que significa isso? Então, nós vamos ler todo o item para que possamos, então, dialogar a respeito. Médiuns pneumatógrafos, capítulo 14 do Livro dos Médiuns, item 177. Dá-se este nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Esta faculdade, até agora, se mostra muito rara. Desenvolve-se, provavelmente, pelo exercício. Mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor pelos outros meios de comunicação, conforme seja maior ou menor o poder do médium. Obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta, de ordinário, colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito durante 10 minutos, ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Aí Allan Kardec, entre parênteses, ele nos chama a atenção para aquilo que já foi estudado. A teoria da escrita direta, dentro do capítulo 8, cujo título é Do Laboratório do Mundo Invisível, e no capítulo 12, da pneumatografia ou escrita direta, e também da pneumatofonia. E ele vai continuar. Trataremos de modo especial dos médiuns escreventes nos capítulos que se seguem. Então, médiuns pneumatógrafos ou médiuns de pneumatografia. Primeiramente, é preciso entender o que vem a ser pneumatografia. O próprio Kardec irá nos dizer. A escrita direta. O que vem a ser isso? Bom, então eu vou retornar lá no capítulo 12 do Livro dos Médiuns, a partir do item 146, onde ele vai nos dizer o que significa pneumatografia. Capítulo 12, da pneumatografia ou escrita direta. Ele diz assim: a pneumatografia é a escrita direta produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta transmissão do pensamento dos espíritos mediante a escrita feita com a mão do médium. Então,
qual que é a diferença da pneumatografia pela psicografia? E na psicografia, os espíritos utilizarão um instrumento mediúnico para, através do pensamento dos mesmos, chegar até nós os esclarecimentos, as instruções, as informações. Como que será isso? Eles vão utilizar, através do médium escrevente, os recursos do mesmo para escrever. Então, eles vão ditar e os médiuns psicográficos irão escrever as lições que emanam do plano espiritual. Na pneumatografia, quando Kardec coloca que os espíritos eles podem produzir diretamente uma escrita sem a utilização de um médium escrevente, podem. Porém, é preciso entender que se há médiuns pneumatógrafos, há médiuns que vão servir de instrumentos com a energia ectoplásmica para que os espíritos possam realizar esse trabalho. Então, essa é a grande diferença. Os espíritos vão utilizar de um médium? Vão, mas não da forma como utilizam o médium psicográfico, um médium de psicofonia. Eles vão utilizar um médium que nós já estudamos, aliás, que é um tipo de efeito físico. Então, é uma mediunidade onde os efeitos físicos vão se produzir através da energia ectoplásmica, é a energia ao qual o médium vai doar para que a espiritualidade possa fazer chegar até nós aquilo que ela queira chegar. Só que, conforme Kardec está dizendo para nós, voltando agora lá no item 177, que esta faculdade ela é muito rara. Então, o próprio Kardec está afirmando para nós que quando ele foi fazer esse tipo de observação para catalogar essa faculdade mediúnica, ele, então, estudou, observou, através das experimentações e da própria informação que os espíritos lhe deram, que médiuns pneumatógrafos, apesar de existir esse tipo de médium, esse tipo de faculdade, eles são muito raros. Lá no item 127, que está dentro do capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, o Kardec ele também irá falar para nós um pouco desse tipo de faculdade. Quando ele vai nos propor lá até algumas exemplificações dentro do próprio livro sagrado. Quando ele traz que foi escrito no festim de Baltazar algumas inscrições que foi efeito de uma escrita direta por parte dos espíritos. E na época que nós estudamos isso, lá no cantinho, nós também fizemos uma colocação interessante. A própria lei dos 10 mandamentos recebido por Moisés no Monte Sinai foi uma pneumatografia, isto é, uma escrita direta da espiritualidade superior, grafando em pedras as leis que nós temos hoje, conhecemos como os 10 mandamentos. Só que é importante considerar, para que essa escrita direta ela chegue até nós, conforme o próprio Kardec vai aqui dizer, que desenvolve-se provavelmente pelo exercício. Então, os médiuns pneumatógrafos, apesar de raros, eles existem e eles podem realmente desenvolverem. Então, a espiritualidade vai utilizar essa energia dos mesmos para produzir essa escrita. Bom,
Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Então, é muito comum, quando nós vamos iniciar na própria mediunidade, na educação da mesma e no desenvolvimento da mesma, observar todos os tipos dentro da fenomenologia mediúnica para sabermos qual faculdade nós temos em nós. Se somos médiuns ostensivos ou não ostensivos. Se somos ostensivos, que tipo de mediunidade eu possa contribuir de forma mais eficaz? A psicofonia, a psicografia ou outro tipo de mediunidade? Então, há médiums que, dentro deste exercício de desenvolvimento, de educação da mediunidade, pode, através da sua energia, fazer com que a espiritualidade escreva de forma direta e chegue até nós essas informações. Lá no capítulo 20, lá no capítulo 8, da segunda parte, do Laboratório do Mundo Invisível, a partir do item 127, o Allan Kardec ele fica intrigado com a espiritualidade, porque ele queria saber como que os espíritos eles podem utilizar o material e grafar numa folha de papel, e esse material que foi grafado, que foi escrito, se conservar entre nós. Como que isso pode acontecer? De que forma pode acontecer? Que tipo de material é utilizado? Então, neste capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, ele vai fazer uma série de perguntas, onde o Espírito São Luís irá responder, até que ele chegue àquilo que realmente ele gostaria, que é saber se a escrita direta no papel, que tipo de material é utilizado pelos espíritos. Então, eu vou ler aqui duas perguntas que ele direcionou à espiritualidade. Está no capítulo 8, a partir do item 127. É a pergunta de número 17. Ele diz assim: uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que lhe são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever? Possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta? Então, essa foi a pergunta. E a resposta foi: até que, afinal, chegaste ao ponto. Por que eles responderam isso? Porque Kardec faz uma série de perguntas preliminares para saber como que os espíritos conseguem materializar objetos no plano físico. E aí eles vão respondendo a Kardec, para que depois Kardec pudesse fazer essa pergunta. Pergunta essa que ele já vinha, já há algum tempo, elaborando mentalmente. E aí o espírito respondeu a ele, e ele dá até uma nota. Era, com efeito, aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o espírito lera o nosso pensamento. Então, Kardec, ele foi perguntando, mas ele queria chegar nesse objetivo. De que forma os espíritos utilizam o material, e aí ele mesmo soube que eles vão extrair do elemento universal, ok? Do fluido cósmico universal, e o fluido cósmico universal, cada planeta, ele tem um campo de energia apropriado a ele. Então, nós estamos no planeta Terra, e no planeta Terra nós temos uma série de elementos que são elementos trabalhados
nos planos materiais e planos espirituais, mas esses elementos, eles são formações e transformações do fluido cósmico universal apropriado ao nosso próprio planeta Terra. E aí, quando Kardec coloca que agora nós podemos entender o fenômeno da escrita direta, ele vai perguntar, então, no item 18. Pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Então, vamos imaginar que nós estamos numa sala mediúnica. Aí nós pegamos uma folha de papel em branco, colocamos ela sobre a mesa ou sobre um objeto qualquer. E ali na sala há médiuns pneumatógrafos. Através do recolhimento e da prece, como ele colocou aqui, ó, a prece e o recolhimento são condições essenciais. Por quê? Porque a espiritualidade vai utilizar as energias ectoplásmicas dos médiuns ali presentes naquela reunião. E diante dessa energia, somada com a energia do plano espiritual, eles vão manipular dentro do fluido cósmico para fazer a escrita direta. E aí, depois que a reunião acabar, nós vamos pegar o papel e vamos ler o que os espíritos escreveram. A questão é, essa escrita, ela permanecerá? Ela tem um tempo longo, curto ou médio de duração? Então, Kardec quis saber isso também. E por que ele quis saber? Porque o material que os espíritos irão utilizar, embora seja do cosmos, do próprio planeta, ele difere um pouco do material mais denso que nós encontramos no plano físico. Então, como que... Sim. Sim, essas perguntas que você leu aí, foi da 128? Da 127, a partir da questão 127, eu li a questão, a pergunta 17 e a pergunta 18. É 128, isso mesmo. 128. Ah, tá. Não, tá que eu procurei aqui, estava para seguir. Não, item 128. É que no item 127 ele continua, né? A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Ou seja, é uma escrita direta, sem o concurso do lápis ou da mão. E na questão 128, ele propõe uma série de perguntas ao Espírito São Luís e ele vai respondendo. É isso mesmo. Obrigado, Marina. Obrigado. Aqui, na 18, ele tem uma resposta aí ainda, né? Eu vou dar a resposta. Delano, e a gente pode fazer essa reunião, essa experiência um dia? Podemos, só que nós não vamos obter a escrita direta. Não, né? Não. Já te digo de antemão. E por que não? Que nós não vamos obter? Devido nós, hoje, exercendo a mediunidade, nós temos uma atribuição diferente para esse exercício da mediunidade. Então, nós temos uma casa espírita, ou a maioria das casas espíritas, para o exercício da mediunidade, elas têm atribuições que diferem justamente dessa questão da escrita direta. Porque a escrita direta, ela é um fenômeno que se dá mais para realmente convencer a quem quer que seja que existe os espíritos. E que os espíritos podem atuar diretamente na matéria. Então, seria uma comprovação do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual, e dentro dessa realidade, os espíritos utilizando as energias do plano físico,
somada com o plano espiritual, e nos mostrando que há um intercâmbio entre esses dois planos de forma natural. Para nós, a nossa casa espírita, ou para a maioria das casas espíritas, esse tipo de comprovação não vai fazer efeito nenhum. Com certeza. Qual seria o objetivo? Nós não estamos assim para... Não queremos fenômenos, né? Nós já sabemos. Embora saibamos que isso é possível, existe, mas como o próprio Kardec colocou, é raro. Justamente por causa disso. E vamos ver a resposta aqui, ó. Olha o que os espíritos falam com Kardec. Que Kardec quer saber que quando essa escrita acontece, a grafia ela tem um período curto, médio ou longo, ou ela pode ficar permanente. Não vai desaparecer. Olha a resposta dos espíritos. Não faças jogo de palavras. Veja bem. Não faça jogos de palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso. Então, o que ele está respondendo? Porque nas perguntas anteriores, eles vão respondendo uma série de questões que Kardec propôs com materializações de objetos. Objetos, às vezes, volumosos. Ok? Aqui, ele coloca, se trata de sinais. E esses sinais, por ser útil conservá-los, são conservados. Então, olha que coisa interessante. Então, a espiritualidade dizendo a Kardec que, para tudo, existe uma utilidade. Qual seria a utilidade? Então, se a escrita direta é uma instrução que vai servir, vai ser útil, ela pode ser conservada por muitos e muitos anos, décadas, até mesmo séculos. Respondeu tudo, Delano. Percebeu? Agora, se não é algo que não vai trazer nenhum tipo de utilidade, estaria apenas para uma questão de curiosidade, aquilo se desfaz com o tempo. Percebeu? Sim. Olha que coisa interessante. Hoje mesmo, nós temos materiais que desfaz com o tempo. Quer ver um negócio? Quando você vai a um caixa eletrônico de um banco e retira um extrato e guarda o papel, aquele papel, com o tempo, os caracteres ali escritos no extrato não vão sumir? Eu estava pensando nisso aqui agora. Ou seja, no plano físico, existe isso. Ou seja, um papel que sai escrito de uma máquina, mas que, com o tempo, ele vai perdendo as suas próprias características. As letras vão sumindo. Desaparece totalmente. Desaparecendo. Então, se você não tirar um xerox e guardar o xerox, uma folha de papel, você perdeu a escrita e o dinheiro, né? Como é que é? A escrita e o dinheiro também. Certeza. Justamente. Você perde o valor do dinheiro que você tirou, né, Ricardo? Então, veja bem, tudo leva a um fim útil da espiritualidade. Então, por isso que a espiritualidade coloca médiuns que vão utilizar uma reunião de forma séria, com recolhimento, com objetivos que vão somar para levar algo de bom e de útil, não somente a eles, mas a um grupo de pessoas, ou até mesmo à humanidade. Então, a espiritualidade superior, ela conserva. Mas, se não houver nenhum objetivo útil, com o tempo se desfaz. É que os espíritos estão respondendo a Allan Kardec. Bom, e eles continuam na resposta. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos
não poderiam tornar-se objetos de uso comum por não haver neles, realmente, agregação de matéria como nos vossos corpos sólidos. Então, aqui está respondendo a pergunta dos objetos volumosos. Ok? Objetos volumosos. Mas uma escrita, sinais, conforme ele vai dizer, se é útil, eles são conservados por um bom e largo tempo. Bom, então hoje, esse tipo de manifestação, ela é rara, mas é possível? É. Se nós fizermos esse experimento, conforme a Eunice propôs aí na nossa casa espírita, para que a espiritualidade faça uma escrita direta, nós temos que observar qual seria a utilidade de obtermos um escrito direto da espiritualidade, para trazer até nós que tipo de informação, que tipo de instrução, ou apenas para matar, vamos dizer assim, entre aspas, a nossa curiosidade. Em tudo, é preciso lembrar, os espíritos vão observar a intenção. E que tipo de sentimentos nós estamos colocando nas nossas intenções. Se elas têm algo produtivo, tranquilo, os espíritos vão nos auxiliar. Mas se elas não trazem nenhum tipo de benefício para nós, e fosse apenas algo que iria ali talvez evidenciar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa presunção, os espíritos, eles não vão se submeter a esse tipo de experimentação. Ok? Ok. Então, fica claro isso. Mas é bom entendermos que para que essa mediunidade ocorra, para que isso realmente aconteça, é necessário ter um médium, e esse médium pneumatógrafo, ele tem características ectoplásmicas específicas para isso. Olha que coisa interessante. Olha como que as faculdades mediúnicas, elas têm uma variedade de especificações para os medianeiros. Porque o médium de efeito físico, quando a espiritualidade utiliza do seu ectoplasma para materialização de objetos, ou até mesmo de espíritos, esse ectoplasma, ele tem, vamos dizer assim, uma atribuição diferente de médium para médium. Podemos colocar assim, ele terá uma qualidade diferenciada. Não que essa qualidade seja pior ou melhor, mas são expressões diferentes da própria faculdade mediúnica. Da mesma forma que o médium ele pode ter a clarividência e outro a psicografia, muitos podem ter a psicografia e a psicofonia, outros podem ter a clareaudiência, outro tipo de faculdade. Dentro dos médiuns de efeitos físicos, há aqueles que terão uma quantidade considerável de energia ectoplásmica que poderão produzir materializações de espíritos ou de objetos. E há aqueles que vão ter uma especificação para o exercício da pneumatografia ou também da pneumatofonia. O que vem a ser pneumatofonia? Uma fala direta por parte da espiritualidade. Isso é possível? É. Como que é isso? Bom, no próprio texto bíblico, nós temos um relato de que quando João Batista, ao batizar Jesus, ouviu-se uma voz. Essa voz veio direto do plano espiritual. E lembremos que muitos daqueles que ali estavam próximos a João Batista
discípulos e o próprio João Batista eram portadores de mediunidade, inclusive a de efeitos físicos, que permitiu que a espiritualidade utilizasse energias dos mesmos, acasalando com a energia da natureza e do próprio plano espiritual, para que o fenômeno pudesse acontecer. Então, o mesmo se dá com a pneumatofonia, com a pneumatografia, que é a ação direta dos espíritos para falar ou para escrever de forma que nós possamos obter esse resultado no plano material. Está tranquilo, gente? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Como que a mediunidade é algo assim, é algo vasto, né? A mediunidade... Eu falei sobre isso, Delano, porque uma vez o Nelson fez uma experiência conosco, sabe? Sei. O Nelson, pai do Ricardo. É o Nelson Pérez, eu sei. Nelson Pérez. Ele fez numa reunião lá, foi eu mais umas pessoas lá com ele, sabe? Eu até esqueci quem era. E ele não pôs lá, mas não deu nada. Nenhum de nós lá era médium, não. Entendeu? Sei. Aí, quando eu falei de fazer a nossa reunião, eu pensei que poderia ter outras pessoas, alguém que fosse, mas isso é igual, a resposta foi exata, né? Que finalidade? Entendi. É útil. Para nós, na nossa casa espírita, nenhuma. Nenhuma. E nem para nós também, para nós, pessoalmente. Para quê? Só para saber, né? Aí respondeu. Aqui no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, o próprio Kardec vai trazer também algumas experiências que foram realizadas à época dele por alguns médiuns que tinham esse tipo de faculdade, inclusive até o Barão de Gulstambé, né? Que ele produziu, inclusive, ele editou um livro que foi um fenômeno de escrita direta por parte da espiritualidade. A época de Allan Kardec, para provar-nos esse tipo de faculdade e esse tipo de trabalho que a espiritualidade pode realizar conosco. E no livro também da Ivone, né, Delano? Igual você falou da outra vez. Sim. No sábado, que nós tivemos a nossa reunião de socorro aos suicidas, nós chegamos a comentar que a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, ela teve um trabalho interessantíssimo por parte da espiritualidade ao alterar algumas partes escritas na revisão do livro Memórias de um Suicida. Então, foi um fenômeno de escrita direta por parte da espiritualidade. Olha que coisa interessante. Percebeu? E aí, teve um fim útil, né? Porque é uma obra espírita cujo conteúdo nós sabemos é algo impressionante, né? O conteúdo de informações doutrinárias que o Memória de um Suicida traz para nós. Ali é impressionante. Bom, gente, então nós fechamos essa parte, fechamos o capítulo 14 do Livro dos Médiuns. O próximo estudo nosso será o início do capítulo 15, tá? E vamos fechar a reunião fazendo a leitura, como sempre, do livro Palavras de Vida Eterna, ok? Cuja lição é 161, trazendo o título Nos Padrões de Jesus. E depois a gente faz a nossa prece final. Nos Padrões de Jesus, lição 161, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, do livro Palavras de Vida Eterna. E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo,
em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos, habitualmente, em algumas, capazes de aprovisionar-nos, isto é, de nos abastecer, com facilidades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos, com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial. Entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos, em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo imensamente a Jesus, aos espíritos benfeitores e amigos de nossa casa, que têm realizado conosco, nos fortalecendo e sempre somando com todos nós, para que possamos vibrarmos e eles utilizarem as nossas energias a fim de serem irradiadas àqueles corações que necessitam, reforçando a espiritualidade, os nomes das pessoas que nós lemos no início da reunião, e a todos nós, queridos irmãos, em nome do Cristo, que vocês possam atuar em nossos lares, levando as energias salutares e oferecendo a todos nós o fortalecimento de nossas almas, para que possamos continuar com a fé, com a esperança e, acima de tudo, com muita alegria, diante dos testemunhos aos quais somos chamados a fazer em nome do alto. Assim sendo, Jesus, nós te agradecemos e te rogamos, ser conosco, hoje e por todo sempre, e assim o seja. Amém. E assim seja.